Olá, galerinha da Química Orgânica! Hoje iremos falar sobre a produção da ureia. Mas o que é a ureia? A diaminometanol, ou a ureia, é um composto orgânico cuja fórmula é o CH4N2O e o seu principal grupo funcional é a amida. A amida é um grupo funcional orgânico que possui o nitrogênio diretamente ligado a uma carbonila. A carbonila, por sua vez, é um radical orgânico em que o carbono está ligado ao oxigênio por meio de uma ligação π. A ureia pode ser utilizada em diversos produtos e com finalidades muito distintas, como umectante, alimentação de gado, medicamentos, estabilizador de explosivos, resinas e fertilizantes. Atualmente no Brasil, a ureia tem sido foco na indústria de fertilizantes, correspondendo a cerca de 7% a nível global do seu consumo. Ele é utilizado principalmente nas culturas de soja, milho, cana-de-açúcar e café. Somado a isto, o país possui excelentes condições no desenvolvimento do agronegócio, que é hoje uma das principais locomotivas da economia brasileira. A primeira pessoa a realizar a síntese da ureia foi o químico alemão Friedrich Wöhler, em 1828. De modo não intencional, realizou a síntese da ureia a partir do cianeto de amônio, que é um composto inorgânico. Aquecendo o cianeto de amônio, obteve alguns cristais brancos, que não conseguiu identificar. 4 anos mais tarde, deu-se conta que se tratava de cristais de ureia. Entretanto, somente no ano de 1870 que Bassauer conseguiu sintetizar a ureia a partir do gás carbônico e da amônia, e passou então a ser produzida industrialmente. Sendo assim, o processo de produção industrial da ureia compreende em algumas etapas, sendo elas a síntese, decompositor, concentração, evaporação e granulação. A reação da síntese da ureia acontece entre a amônia, o dióxido de carbono e a solução reciclada de carbamato de amônio, proveniente da etapa de decomposição. Nesta reação, altas temperaturas e pressões são aplicadas, correspondendo a aproximadamente 190 graus Celsius e a 200 bar. Na primeira etapa, a amônia age como um nucleófilo e ataca o carbono do CO2. Então, o nitrogênio adquire carga positiva e o oxigênio carga negativa, pois o carbono não pode realizar 5 ligações. Sendo assim, forma uma dupla ligação entre o carbono e o oxigênio. Na segunda etapa, um hidrogênio se desloca do outro nitrogênio para se ligar ao oxigênio, formando então a hidroxila. Em meio reacional, o oxigênio da carbonila é protonado, pois tem um par de elétrons disponível. Com isso, o oxigênio adquire carga positiva, pois está realizando 3 ligações, sendo 2 sigma e uma π. Neste momento, a amônia irá atacar a carbonila, ocorrendo a quebra da ligação π. Novamente, o hidrogênio se desloca do nitrogênio e se ligará ao oxigênio, e a hidroxila presente formará uma dupla com o carbono, liberando água. Assim, esse hidrogênio se tornará um íon de carga positiva. E por fim, o íon oxigênio será atacado pela amônia, provocando a retirada de um dos seus hidrogênios, e assim formará então a ureia. Ao finalizar o processo de síntese, a próxima etapa é o decompositor. No decompositor, há o fornecimento de calor para transformar o carbamato de amônio em ureia e água. Conectado a ele, há uma corrente de reciclo de dióxido de carbono e amônia, com o objetivo de não haver desperdício de reagentes. Nesta etapa, cerca de 70% da solução corresponde ao composto da ureia. Em vista disso, a solução é direcionada à próxima etapa, que é a concentração. A sua finalidade é concentrar em 80% de ureia, e isso se obtém através da aplicação de um calor extremo utilizando vapor de água.
Saindo da concentração, para obter um produto ainda mais concentrado, é necessário que ele passe pelo evaporador, onde a água que ainda persiste seja totalmente evaporada a uma temperatura de 132 graus Celsius. Quando a água é totalmente evaporada, é possível observar alguns pequenos grânulos, pois é a partir de 132 graus Celsius que a ureia começa a se fundir. Sendo assim, ela é levada ao processo de granulação, onde a ureia fundida é bombeada para a parte superior da torre de granulação, com cerca de 80 metros de altura e 16 metros de diâmetro, no qual a mesma é granulada. Finalizando todas as etapas de produção, a mesma é direcionada para o mercado a fim de ser aplicada em diferentes produtos, dentre outras finalidades para o consumo. A descoberta da ureia foi um marco nos primeiros passos rumo ao aumento de estudos no ramo da química orgânica, pois colocou em questionamento a teoria da força vital, que consistia na crença de que havia algo único nos organismos vivos, pois conseguiam produzir químicos de forma e proporções ainda inexplicáveis. Tudo isso significou uma quebra de paradigmas na área da química.